Boa noite, professor. Ô Flávia, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo em ordem, graças a Deus. Então tá já, o senhor me ouve bem? Perfeitamente. Olá, meus amigos. Eu vi uma postagem muito interessante. A jornalista Flávia Tavares. É questão que a mídia inteirinha se tornou um instrumento de engenharia social. Ela não tem mais nada a ver com a difusão de informações, nada. Ela tem a ver com o controle do fluxo de informações calculado para produzir certos resultados sociais, para produzir determinados comportamentos padronizados. Então ela foi entrevistar o professor Olavo com aquela vozinha, né? Oi, tudo bem? Por que o senhor aceitou tão prontamente falar comigo? Por causa da sua voz. É mesmo? Eu estava até comentando com a minha mulher, falando, não, ela não está com a voz de quem está de sacanagem, não. Ela parece que está querendo a realidade. Olha que coisa. Bom, o senhor consegue identificar em que momento da sua trajetória, da sua carreira, o senhor passou a ser mais conhecido? Houve um primeiro livro de grande sucesso que foi o Imbecil Coletivo. Perfeito. Da onde saiu o Imbecil Coletivo? Né? Eu estava lá no meu canto, dando minhas aulinhas, tem um pequeno grupo de alunos, né? Dava curso sobre vários assuntos, né? Literatura, filosofia, esoterismo, religião comparada, milhões de coisas. E eu estava notando assim, a destruição total da alta cultura no Brasil. Fazia anos que eu estava notando isso. Por quê? Porque eu emergi para a existência adulta numa época brilhante da nossa, que foi os anos 50 e 60. Né? Então, ali naquela época você tinha vivos e ao mesmo tempo atuantes. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, Jorge Amado, Herberto Salles, Josué Monteiro, e tinha vivo ainda o grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. E tudo isso ao mesmo tempo. De repente sumiu tudo. Né? E naturalmente, sumindo a alta cultura, as partes inferiores da cultura também começam a decair. O jornalismo e os debates públicos em primeiro lugar. Então eu comecei a ler besteira assim que não acabava mais. E comecei a tomar umas notinhas que, para fins humorísticos, eu lia para os alunos no fim da minha aula. Essas notinhas constituem o Imbecil Coletivo, o qual estourou como uma bomba. Porque eu estava falando ali de personagens que nunca tinham sido criticados em nada, eram absolutamente intocáveis, eram deuses. E eu estava falando deles assim, em tom humorístico, gozando da cara, todo mundo pegando assim erros elementares que cometiam, assim, Marlena Chauí, Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho. E falou, olha, esse pessoal, eles conseguiram uma posição tão boa na sociedade, eles estão tão em cima, que eles perderam totalmente o senso de autocrítica, eles falam qualquer coisa. Inicialmente, as reações ao Imbecil Coletivo foram bastante arrogantes, quer dizer, eles acharam, não, esse cara deve ser um coitado que está aí dando palpite, e nós vamos acabar com ele em 2 minutos. Teve uma série de debates em torno do livro, e todos eles saíram muito mal nos debates, porque é o seguinte, eu tinha razão no que eu estava falando. Eu não estava assim, tomando posição, estava analisando fatos da realidade, em tom humorístico, mas como eu disse, isso aqui é uma fenomenologia do estado de coisas na cultura brasileira presente. Expressa em tom humorístico, mas com uma retaguarda factual muito sólida. Está tudo documentadinho ali. E se saíram muito mal no debate, então daí chegou uma hora que o Milton Temer, não Michel Temer, o Milton Temer, que era, eu acho que ele era o secretário-geral do Partido Comunista na época, ele disse assim, do Olavo de Carvalho não se fala, vamos baixar a cortina de silêncio. Eu falei, ótimo, era isso mesmo que eu quero que eu falo, você fica quieto. Daí aconteceu de eu ser convidado para escrever no Globo, na revista Época, na Zero Hora, além do Jornal da Tarde, onde eu já escrevia fazia tempo, mas o Jornal da Tarde não tinha leitores no Rio de Janeiro, só circulava em São Paulo. Então, essas várias coisas, o Imbecil Coletivo, a Nova Revolução Cultural, Aristóteles e Nova Perspectiva, foram, de certo modo, criando um certo bafafá em torno da minha pessoa. Este estado de coisa tinha sido preparado por 40 anos de hegemonia esquerdista. Você vê que durante o governo militar, eu estava lá, eu vi, o pessoal da esquerda, especificamente do Partido Comunista, dominava todas as redações de jornais, canais de TV, etc. Sem nenhuma exceção. No tempo dos militares, veja você, se os militares quisessem tirar um comunista da redação, eles teriam contra eles todos os jornalistas do Brasil. Como é que isso começou?
começou por iniciativa do próprio governo militar, que decretou que todo jornalista tinha que ser sindicalizado. Os sindicatos eram muito pequenos para fazer uma gigantesca campanha de sindicalização. Quem tomou a iniciativa de fazer? O Partido Comunista. Como é que eu sei disso? Eu participei dessa operação, eu sindicalizei um bocado de gente. E da vez que você ia conversando cada um e sindicalizando, você já tirava a ficha ideológica do neguinho. Resultado, depois de 5 ou 6 anos, o Partido Comunista tinha o controle total da bolsa de emprego do jornalismo brasileiro. Se você olhar, por exemplo, todos os sindicatos de jornalistas do país eram todos dominados por gente de esquerda. Quer dizer, a classe jornalística em peso votava na esquerda. Eu falei, bom, peraí, esta hegemonia, esta uniformidade ideológica, evidentemente, ela está contribuindo muito para esta destruição da alta cultura. Porque à medida que você tem uma facção lutando para conquistar e manter o poder, isso se torna prioritário em relação à verdade, em comparação com a verdade, com a cultura, etc, etc. Então, só o que se via no mundo era a repetição do mesmo discurso. Quer dizer, foi um processo de 40 anos, mas que já vinha desde muito antes. Ao passo que a direita, que se formou no Brasil, de repente, saiu do nada. 99% do pessoal que entrou aí é revista, oportunista, picareta, e gente burra pra caramba, metido, burro metido. Então vamos dizer que se a direita tivesse a hegemonia cultural hoje, seria um desastre ainda maior. Tá entendendo? Não por causa do conteúdo da ideologia, tá certo? Mas por causa do total desrespeito pela alta cultura, por causa do ódio ao saber, que é uma coisa endêmica na cultura brasileira, na história brasileira. Eu sempre cito o caso do Policarpo Quaresma. Ele é o Policarpo Quaresma, né? Passa 2 velhinhas na rua e vem pela janela a biblioteca do homem e diz: por que tanto livro se ele não é nem bacharel? Então você já tinha esse negócio, você tem ódio ao conhecimento e você tem o culto dos diplomas, dos cargos, das honrarias, essa pataquada toda, essa exterioridade toda. Isso era endêmico no Brasil há tempo, mas nunca chegou a destruir a alta cultura. Mas nesta fase, depois de 40 anos de hegemonia da esquerda, estava tudo destruído, não tinha sobrado nada. Só sobrava a propaganda política, sobrava, vamos dizer, a modelagem de cérebro, né? O adestramento comportamental, e isso tinha destruído tudo. Sem contar a influência, vamos dizer, do socioconstrutivismo na alfabetização das crianças. O socioconstrutivismo é uma monstruosidade pedagógica que garante para você que o sujeito não vai aprender a ler nunca na vida. Terminada a entrevista de quase 2 horas, aí ela foi lá na revista Época e omitiu tudo, o miolo, o principal que o professor Olavo disse, que a esquerda manteve sempre essa hegemonia nas redações de jornais, em toda a imprensa, monopólio de 100% da imprensa, nos sindicatos, etc, etc. Ela omitiu tudo, mas reforçou e frisou: o Olavo tem ideias dissociadas dos fatos, sem citar fatos, sem citar dissociação, sem citar nada. Ou seja, ela é uma jornalista típica dessa imprensa que temos. Nada a comentar.